Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe esse bolo maravilhoso para vocês, uma tendência aí, o Cartoon Cake, tá bom? Então você que não é inscrito, se inscreva, porque a gente está sempre postando vídeos aí para que você possa aprender técnicas diferentes, tá bom? E você deixa seu like, deixa seu comentário, estamos aqui para responder a todos vocês. Então acompanhe até o final esse vídeo para você não perder nenhuma dessas técnicas aqui que nós vamos ensinar para fazer o Cartoon Cake. Então, vamos lá, pessoal. Então, esse bolo aí eu já espatulei normalmente, como eu faço com os outros bolos, tá? Eu só quis adiantar para vocês para que o vídeo não ficasse muito grande, né? E esse bolo, como a gente fez aí várias cores, o que eu tô fazendo para que o bolo tenha essas várias cores e eu não tenha que tingir aquele monte de chantilly de várias cores, né? Então, assim, eu optei em fazer dessa forma, para que eu pudesse mostrar para vocês uma técnica que você consegue colorir, né, o bolo com a cor que você quiser, e você vai fazendo pequenas quantidades, tá? Repara a minha cara aí de... essa cara minha aí. Mas é porque a gente tem que ficar baixadinho para passar as cores, né? Então aí eu coloquei todas as cores que eu queria, da mesma forma que eu coloquei cada uma. Foi tingindo um pouquinho de chantilly, né? Na cor que eu queria, um pouquinho de cada vez. E você vai espatulando. Faltou um pedacinho, coloca mais um pedacinho. Isso aí consecutivamente até você ter o liso perfeito aí, né, do nosso Cartoon Cake. Gente, o Cartoon Cake, se vocês quiserem, vocês podem também fazer de uma cor só, depois ir acrescentando, né, como se fosse uma camada aí de recheio saindo pra fora também, como se fosse você utilizar um perlê, um bico perlê, pra você fazer as cores, né. Aí fica a seu critério, tá bom? O modelinho eu utilizei esse, que foi pro mêsversário aí da nossa filha de 9 meses, né, nossa pequenina fez 9 meses, então eu utilizei ele pra fazer, né, para comemorar os 9 meses dela. E aí a gente vai utilizar um bico perlê. Gente, o bico perlê vai ser de acordo com o que vocês querem fazer. Esse bico não tem número porque eu comprei ele da China, então eu não tenho exatamente o número para dizer para vocês qual ele é, mas vocês vão utilizar com a cor que, com a quantidade o tamanho que vocês querem fazer de acordo com o bolo que vocês querem fazer. Esse bolo aí meu, eu fiz ele com mais ou menos cerca de uns 20 centímetros de altura, tá? Eu fiz com a base falsa e em cima o bolo verdadeiro, porque eu queria ele um pouquinho mais alto, tá? E então, por isso que eu fiz, mas você poderia fazer com bolo também. Porém, para nós não tinha necessidade, porque não tinha muita gente para consumir. Então, a gente fez um bolinho assim alto, porém, metade dele é falsa, é de isopor. E eu já ensinei aqui no canal como você fazer um bolo aí mesclado, né? Verdadeiro e falso ao mesmo tempo aí, tá bom? Então, a gente vai fazer essas ondas aí para imitar, supostamente, uma calda branca que esteja caindo, né? No bolo. Então, a gente precisa utilizar o chantilly. Vocês podem utilizar qualquer cor, tá bom? Aí é só porque esse modelo eu já tinha pintado muito chantilly embaixo, o bolo embaixo, então eu não quis fazer uma calda colorida para não ficar para dar um pouco de destacar, né? E em cima a gente vai preencher, tá bom? Com o chantilly branco para que dê a continuidade da calda. Então, você vai preencher. Tanto que antes eu não tinha preenchido, tá bom? Eu só espatulei a lateral do bolo para que eu pudesse fazer isso agora em cima, para não ficar tanto chantilly, né? Porque automaticamente o bolo com esse tipo de cores, assim, essa técnica que eu faço, vai um pouquinho mais de chantilly. Então, eu vou espatular a parte de cima. E esse espatulado aí, a parte de cima é tranquilo, mas a lateral exige aí cuidado, paciência, e seu chantilly precisa estar um pouquinho mais mole, tá? Para que seja um pouco mais fácil para que você venha espatular esse bolo. No caso, você pode também, tem outras técnicas aí que o pessoal ensina para fazer essas ondas aí, mas eu achei um pouco mais complicada, achei essa parte aí mais fácil, dessa maneira aí mais fácil. Então eu gosto de trazer técnicas aí que sejam fáceis para vocês, que vocês possam fazer sem muito mistério, né? Então, eu quis fazer dessa forma, tá bom? E aí você vai espatulando, sempre jogando pra cima. Por quê? Porque aí depois você arruma a quina, tá bom? Então, primeiro você vai jogando vai de baixo pra cima, né? Pra depois você arrumar a quina, porque aí você consegue arrumar. Se você for espatular pra baixo, aí fica um pouco mais complicado, porque você vai conseguir consertar a quina na parte de baixo, mas em cima você consegue. Então aí, gente, eu utilizei um bico perlê bem pequenininho para fazer como se fosse aí um recheio, né? Um recheio escorrendo aí, vazando para fora. Que é uma característica do Cartoon Cake, né? Tá vendo? Eu fiz em todo o bolo para tampar essa emenda aí das cores, né? Gente, já ficaria muito fofo ter feito assim com branco, mas o Cartoon Cake, ele tem aquela coisa de em volta ter aquela
risco preto, né, que caracteriza aí o cartoon, o desenho, né, tô imitando um desenho. Então eu venho com um bico perlê um pouquinho mais fino do que eu fiz essa parte branca, tá, e vou fazer por todas as linhas, para marcar realmente a linha de que é um desenho, né, imitando aí um desenho. Particularmente, eu vou ser sincera para vocês, assim, em relação ao Cartoon Cake, acho muito bonito o modelo, mas tem uma coisa, o preto, quando em contato com o branco, esse aí eu fiz, como eu falei para vocês, pro aniversário da minha filha. Então, não tinha tanto problema, mas o preto em contato com o branco, a tendência é o branco absorver o preto. Então, se você for fazer isso para um cliente, você precisa dizer que talvez daqui a algumas horas, né, ou, né, assim, pode acontecer de absorver um pouquinho do preto. Então, você vai contornar essas partes brancas. Gente, eu achei bem enjoadinha essa parte aí, né, de contornar a parte branca, porque o chantilly tem hora que cai, enfim. Então tem que ter paciência, gente. Mas como é um desenho, então também, se tiver um pouco de imperfeição, acaba que caracteriza aí um desenho, né? Então não fica tão ruim assim, dá pra tapear aí, né? Então aí a parte de cima, você pode fazer essa linha aí, sempre deixa um espacinho, tá vendo que eu deixo um espacinho na parte de cima? É porque dá um efeito aí, de como se fosse a canetinha falhou, algo assim. É pra dar um efeito mesmo de desenho, tá? E aí a gente vai fazendo algumas voltinhas, alguns desenhos. Eu peguei essa foto da internet, né, um bolo de desenho. Então eu quis replicar aí, né, nesse bolo. Eu acho que ficou bem legal, né? E basicamente é isso aí que eu queria passar pra vocês, essa técnica. Eu espero muito ter ajudado vocês. Vale a pena fazer, fica muito bonito, é trabalho, mas fica muito bonito. Vai enriquecer aí, né, os seus bolos, vai enriquecer aí o seu conjunto aí de bolos que você posta, né, que você mostra pros seus clientes. Então vale a pena muito você fazer, tá bom? Então eu vou concluindo, fazendo algumas bolinhas, né? Concluindo assim um desenho, para que ele pareça cada vez mais um desenho, tá? Algumas pessoas gostam de colocar umas bolinhas em cima, algumas velas. Eu particularmente não quis, fiz uma velinha mesmo de papel mesmo, de topper, né? Mas você pode utilizar se você quiser, tá bom? Aí fica a seu critério, é somente mesmo para mostrar a técnica aí para vocês, tá bom? Então eu espero muito ter ajudado vocês, que se você gostou, deixa seu like, tá bom? Não deixe de se inscrever e deixe aí seu comentário, tem alguma dúvida? Fique à vontade, nós vamos responder a todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!